Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Governo anuncia a abertura de mercado em Singapura para extrato de carne bovina. Parlamentares contestam homenagem ao MST na Câmara dos Deputados. CNA abre inscrições para o Prêmio Brasil Artesanal de Cafés Especiais Torrados. E vamos atualizar o número sobre o progresso da colheita de soja em todo o Brasil. E ainda a produção de ostras no extremo sul da ilha de Florianópolis. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição falando sobre o café brasileiro, que é um dos mais apreciados do mundo. As expectativas para o mercado de exportação são promissoras para este ano. Mais detalhes com o repórter Alan Pitts. Atualmente, o Brasil é o maior exportador de café do mundo. No ano passado, as exportações bateram a casa de 36,8 milhões de sacas, superando o recorde de 35,4 milhões de sacas registrado em 2022. E já começamos o ano batendo o recorde de exportações em janeiro. Márcio Ferreira, presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, explica o que contribuiu para esses excelentes resultados. Nós temos dois aspectos aí, tanto no Robusta, no Conilon, quanto no Arábica. As exportações no mês de janeiro são inclusive recordes históricos. Comparado ao ano passado, janeiro do ano passado, a variação é substancial, principalmente no Robusta, que é da ordem de 503%. Isso, obviamente, porque até o ano passado, no início do ano, o Robusta ele era incompetitivo, o Conilon, em relação ao mercado internacional. Com o advento do El Niño, que afetou bastante a produção do Vietnã e da Indonésia, importantes produtores, na verdade, primeiro e terceiro produtor de Robusta, o segundo é o Brasil, isso favoreceu o mercado brasileiro e o Conilon está bastante competitivo em relação à exportação, propiciando, assim, números realmente elevados. O Arábica também teve uma performance boa, com recorde, como eu disse anteriormente, histórico, e o fato é que, falando do Arábica, no ano passado, nós viemos, na verdade, de duas safras muito ruins. Nós tivemos uma safra muito boa, que foi safra recorde de 2020. Depois tivemos 21 e 22 safras ruins, resultado de estiagem e de geada no Arábica, principalmente na região do sul de Minas, Mogiana e Cerrado. Com esse fato, as exportações foram gradativamente diminuindo ao longo do tempo, e no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, registraram números muito baixos. Então, com a nova safra que veio a partir de 2023, sendo comercializada 23 e 24, essa safra foi já representativa e propicia a recuperação substancial das exportações. Fatores geopolíticos estão impulsionando a exportação do nosso café. Uma milícia ligada ao Irã está atacando embarcações no Mar Vermelho. Por isso, os compradores estão recusando o café do Vietnã, que passa justamente por aquela rota, e preferindo, assim, o café brasileiro. Principalmente o frete, que no Vietnã subiu da ordem de $2.500, $2.000 por container para $5.000 por container, enquanto o frete no Brasil está em $2.500 por container. Então, o Brasil já tinha uma commodity mais competitiva, continua tendo, e agora, não somente o valor da commodity em si, que é o valor FOB, mas também o frete, o Brasil está bem mais competitivo. O primeiro diferencial que a gente tem é o fato de que o Brasil ele é a única origem que tem as diferentes variedades, porque quando você fala, por exemplo, em Brasil, dada a amplitude do nosso território e dos climas diferenciados e condições diferentes para produzir café, região montanhosa, região plana, cafés arábicos com diversas variedades. Você tem cafés de bebidas similares aos cafés colombianos, cereja descascado e lavados ali na Bahia também. Você tem cafés de bebida Rio, que é muito demandado pelo mercado árabe, também pela comunidade hispânica nos Estados Unidos, são milhões de pessoas.
também demandado pelo Mediterrâneo, demandado aqui na própria América do Sul, e são características que só o café brasileiro tem. E vamos ao nosso giro de notícias. A Amazônia enfrenta um recorde de focos de incêndio para o mês de fevereiro. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, com 2.924 pontos de queimadas identificados pelas imagens de satélite até o último dia 26. A quantidade é a maior desde o início da série histórica iniciada em 1999. No segundo semestre de 2023, algumas regiões da floresta, como no Amazonas, tiveram picos de incêndios. A própria gestão do governo Lula, na época, admitiu que a estrutura de combate ao fogo era insuficiente, embora tivessem contratado mais brigadistas. Na comparação com todo o mês de fevereiro do ano passado, quando foram 734 focos, a Amazônia registra agora uma alta de 298% de focos de incêndio em um ano. Em todo o ano passado, os registros somaram 98.646 pontos de fogo da mata. A ministra Marina Silva atribuiu esse aumento a 3 fatores: grande estiagem provocada pelo El Niño, matéria orgânica em grande quantidade ressecada e o ateamento de fogo em propriedades particulares e em áreas públicas de forma criminosa. O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio pelo governo de Singapura da aprovação sanitária para a importação de extrato de carne bovina do Brasil. O produto apresenta boas perspectivas no mercado asiático. O anúncio se soma à abertura no início do mês do mercado singapurense para carnes e produtos derivados de ovinos. Em 2023, o país importou aproximadamente 685 milhões de dólares em produtos agrícolas do Brasil. Trata-se da 16ª barreira comercial agrícola eliminada somente neste ano. O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil marcou presença na 12ª reunião da Comissão Intergovernamental Brasil-Rússia para a Cooperação Econômica, Comercial, Científica e Tecnológica, que ocorreu em Moscou na última terça-feira. Durante a reunião, ambos representantes dos países expressaram forte interesse em aprofundar a cooperação bilateral, ressaltando a importância do intercâmbio comercial e da participação coordenada em fóruns multilaterais importantes, como o BRICS e G20. O secretário agradeceu ainda a habilitação de 5 plantas brasileiras para exportação de proteína animal para a Rússia e a abertura do mercado dos países da União Eurasiática para as exportações de bovinos vivos brasileiros. Em 2023, o Brasil exportou para a Rússia cerca de 1,25 bilhão de dólares em produtos do agronegócio. O complexo soja e as carnes representaram 73% do total comercializado. A ideia é que o Brasil avance nas tratativas sanitárias e fitossanitárias com a Rússia, visando ampliar o fluxo comercial entre os dois países. Depois de muita pressão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na terça-feira a exclusão da reoneração gradual de impostos para 17 setores econômicos, que constava na medida provisória 1202, editada no final do ano passado. Com isso, esses setores ficam isentos do pagamento de impostos, por enquanto, até que o assunto seja resolvido por meio da tramitação de um projeto de lei de urgência que ainda será enviado pelo governo federal. A decisão de Lula já era aguardada e foi fruto de um acordo feito entre lideranças do Congresso Nacional e fechado ainda na semana passada. A prorrogação da isenção de impostos foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, por mais 4 anos, mas o presidente Lula vetou a medida. Em seguida, o Congresso derrubou o veto presidencial. Mesmo assim, uma nova MP foi editada pelo presidente já em dezembro, reonerando os mesmos setores, mas de forma gradual até 2027, e incluindo outras medidas para melhorar a arrecadação. O Ministério Público de Minas Gerais deflagrou nesta semana a Operação Coffee Break, com o objetivo de apurar fraudes tributárias por um grupo econômico de expressão no mercado de comercialização de café. Estima-se a sonegação fiscal no valor de 340 milhões, relacionada ao grupo econômico localizado em Varginha, no sul de Minas Gerais. A fraude, segundo o Ministério Público, ocorre por meio de associação criminosa especializada em criação de empresas de fachada, as quais emitem
emitem notas fiscais falsas e assumem de modo simulado a carga tributária, sem o devido recolhimento de ICMS ao Estado de Minas Gerais. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, dos quais 12 deles em Varginha e 1 em Botelhos. Foram alvos de busca e apreensão residências dos gestores do grupo econômico que se beneficia da fraude e dos membros da associação criminosa, bem como as empresas utilizadas no esquema criminoso. E a gente fala agora sobre uma mudança recente na legislação que proibiu produtos à base de tiametoxan, um ingrediente ativo de fundamental importância para a agricultura. Essa medida afeta não somente a produtividade no campo, mas também compromete a própria sustentabilidade da produção. A nova regulamentação foi publicada no último dia 22, no Diário Oficial da União, por determinação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. De acordo com o órgão, o uso da substância tiametoxan atrapalha o ciclo de polinização de alguns insetos, como as abelhas. Mas, para a agricultura, o pesticida é extremamente necessário no controle de pragas, como pulgões, moscas brancas, besouros e cigarrinhas do milho. A decisão do IBAMA trouxe um impasse com o Congresso Nacional, que recentemente aprovou a Lei dos Defensivos Agrícolas, que tem o objetivo de conectar os órgãos que realizam a reanálise de produtos para evitar que decisões sejam tomadas analisando apenas uma ótica. A ProSoja de Mato Grosso argumentou que o processo que culminou no banimento do tiametoxan iniciou logo após o fim da patente do produto. A exemplo do que coincidentemente aconteceu com o paraquat, que também foi banido e ajudou a impulsionar as vendas do diquat, um produto de mesma toxicidade e menor eficiência. No início da semana, o presidente da entidade, Lucas Costa Beber, participou de uma reunião na Frente Parlamentar da Agropecuária, em Brasília, e expôs a preocupação com o banimento do tiametoxan. Isso porque o produto tem substitutos, mas são menos eficientes, exigindo maior número de aplicações e em maior quantidade. Além disso, as moléculas substitutas apresentam mais riscos toxicológicos à saúde humana. Intervalo comercial e na volta a gente mostra uma homenagem ao MST no Congresso Nacional que terminou em confusão após deputados da bancada do agro serem desrespeitados. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil está com inscrições abertas para o Prêmio CNA Brasil Artesanal, edição Cafés Especiais. E sobre esse assunto eu converso agora com a assessora técnica da CNA, a Fernanda Regina. Bem-vinda ao Fator Agro. Berenice, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de um momento tão importante para a cafeicultura brasileira. Pois é, esse concurso que já está na 9ª edição, o primeiro de 2024, conta para nós um pouquinho para quem é voltado, né? Quem pode participar e quais são as etapas? Então, Berenice, nós lançamos esse concurso semana passada. As inscrições vão estar abertas até o dia 23 de abril, isso é importante para o produtor. Ele é voltado para os produtores que produzem cafés especiais torrados. E essa ação é dentro de um programa que ele é voltado para atender pequenos e médios produtores rurais. Então, a gente tem uma série de especificações
dentro desse regulamento técnico. Então a gente sugere que esse produtor, quando ele acessar o nosso site, ele faça uma leitura completa desse regulamento técnico. Esse concurso ele é voltado para os produtores rurais. Esse produtor, ele tem que produzir o seu café, ele pode terceirizar a parte da torrefação e do invase, mas ele também tem que comercializar. A gente quer incentivar, sabe, Berenice, essa cadeia do café, esse pequeno produtor, esse que ele é verticalizado. Então esse concurso tem esse intuito, ele busca, né, esse pequeno produtor. E quais são as principais regiões que participaram dessas últimas edições? Então, cada edição ela tem as regiões específicas, né? Como a gente está na 9ª edição, a gente já trabalhou vinhos, azeite, charcutaria. Então, assim, tem uma variação de acordo com esse produto. No caso do café, hoje as regiões maiores produtoras de cafés, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rondônia, Paraná. Então, provavelmente, uma boa parte das inscrições são desses estados. Bom, e além disso, as pessoas querem saber, os produtores têm interesse na premiação, na certificação, isso é muito importante. A premiação ela acontece em dinheiro, mas a gente sabe que não é mais importante. Berenice, eu queria dar explicar um pouquinho quais seriam as etapas desse concurso, pode ser? Claro. Então, o produtor, uma vez que ele se inscrever no nosso concurso, ele é realizado em 3 etapas. Então, ele primeiro faz a sua inscrição e aí no dia de 6 a 9 de maio, nós vamos receber na sede da CNA 10 especialistas, os melhores especialistas dos cafés. E eles vão provar todas as amostras que chegarem na sede da CNA. Uma vez que esses avaliadores vão degustar esses cafés, eles vão escolher 5 melhores de cada categoria. E nesse concurso nós estamos trabalhando os cafés Arábica e Canéfora. Uma vez escolhidos os 5 melhores de cada categoria, nós vamos levar eles ao júri popular. O júri popular serão pessoas que estarão passando nesse evento e vão degustar também esses cafés. Isso é a segunda etapa. E concomitante a essa etapa, a gente tem a avaliação das histórias desses produtores. E é importante você saber, produtor, que a avaliação técnica e a popular, ela é feita às cegas. Os especialistas e o popular não têm acesso ao rótulo, não sabe quais são os produtos que estão degustando. Muito legal. E quando começa a primeira etapa? A primeira etapa de 6 a 9 de maio. A segunda etapa do júri popular vai ser feito no dia 24 ou 25 de maio. A gente já ainda está definindo o local, mas vai ser um evento fora de Brasília. E a história é feita a avaliação dentro do sistema CNA, Senar e Instituto CNA pelos funcionários. Fernanda, e como você estava me contando, o primeiro lugar ganha um prêmio em dinheiro no valor de R$10 mil. Mas o mais importante, acredito que seja a certificação, né? O selo ouro. Isso. Então, assim, o prêmio em dinheiro, ele é expressivo, é importante, sim. Mas o mais interessante, Berenice, é que esse produtor ele vai receber um certificado de participação. O primeiro, segundo e terceiro lugar respectivo vão receber um selo ouro, prata e bronze. São selos que são registrados pelo INPI. E é importante, Berenice, que esse selo, uma vez que esse produtor ele coloca na sua embalagem, tem uma agregação de valor e um reconhecimento da qualidade desse produto assim incrível. E assim, em primeira mão, a gente vai dar essa notícia, né? O nosso parceiro técnico, a gente está aí com 3 parceiros técnicos, que é a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café. A gente está com a empresa da Elga Andrade, que é uma especialista renomada do Brasil, o Sebrae Nacional. E o Sebrae Nacional vai estar oferecendo como premiação para esse produtor ouro, prata e bronze, uma viagem, né, lá para o Festival do Café, que acontece em junho em São Paulo. Então, para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivo, lá das 2 categorias, vão para São Paulo aí participar de uma feira muito importante. Ai, que delícia. Até eu fiquei com vontade de participar, viu? E achei muito interessante essa etapa que fala sobre a história do café, né? Muito legal isso. A gente busca, né, Berenice, valorizar ao máximo esse produtor, reconhecer aquilo que ele faz com tanta maestria. Perfeito. Então, inscrições abertas até? Dia 23 de abril. No site da CNA. No site da CNA. Venha participar conosco. É isso. Fernanda Regina, assessora técnica da CNA, muito obrigada pelas informações. Vamos tomar um café agora, né? Vamos um cafezinho brasileiro. Vai bem.
E olha, previsão do tempo. Previsão do tempo para essa semana ainda é de muita chuva na região norte, região nordeste e sudeste. Como a gente pode observar aqui num acumulado de chuva, as chuvas ficam concentradas desde o Amazonas, passando por Pará, Rondônia, Mato Grosso, norte, centro-norte de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, interior aqui entre Rio Grande do Norte, passando também pela Bahia e também grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, leste aqui de São Paulo, sul do Espírito Santo e também o leste entre Santa Catarina e o Paraná. Toda essa área, principalmente mais central do Brasil, com bastante chuva, que pode vir acumular aí, mais de 100 milímetros em algumas regiões, acompanhadas também de raios e rajadas de vento. Não se descarta pontualmente nessas áreas aqui entre o norte, centro-oeste, sudeste e nordeste. Por conta, aqui no norte da região nordeste, centro-norte da região nordeste, a gente tem a zona de convergência intertropical que vai continuar atuando e trazendo bastante chuva para essas áreas. Não se descarta aí, principalmente entre o norte do Maranhão, Piauí, Ceará, umas chuvas mais significativas. E aqui entre região norte, centro-oeste, sudeste, o calor e a alta umidade também provocam essas chuvas aí ao longo da semana. Na região sul, uma frente fria ela avança por aqui, mas pelo oceano, trazendo algumas instabilidades também, principalmente entre o leste de Santa Catarina e o Paraná. Com relação ao campo de temperatura, as temperaturas elas ficam elevadas onde chove menos e também por conta ainda do reflexo da estação de verão, a gente tem ainda temperaturas elevadas aqui no Mato Grosso do Sul, aqui no oeste de São Paulo, ainda bastante quente em Roraima e seco aqui no norte de Roraima, em áreas também da região nordeste entre Sergipe e aqui o leste da Bahia, as temperaturas elas vão ficar ainda entre 38 e 39 graus nessas áreas e mais aqui onde chove um pouco mais, entre aqui o centro-oeste, parte aqui também do norte, as temperaturas elas ficam em torno dos 35 graus e na região sul essas temperaturas ficam aí principalmente aqui no norte do Paraná em torno dos 30 a 32 graus. E no Congresso Nacional, a bancada do Agro repudiou uma homenagem feita ao MST por iniciativa de deputados do PT. O movimento completou 40 anos de existência, mas para a Frente Parlamentar Invasão Zero, atos criminosos não devem ser comemorados. A semana foi marcada por uma homenagem ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Congresso Nacional. O ato solene foi autorizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a pedido de parlamentares do PT. Dezenas de militantes do movimento marcharam até a Casa Legislativa, que teve a sessão conduzida pela deputada Maria do Rosário. Parlamentares da oposição criticaram o MST em seus discursos e foram hostilizados dentro do plenário com o apoio de outros deputados do PT. Isso é uma vergonha para essa casa. Está encerrado o seu tempo. Por causa da confusão, a sessão foi encerrada e a bancada do Agro convocou uma entrevista coletiva para falar o que dentro do plenário foram impedidos pela militância do MST. A homenagem ao MST seria para comemorar os 40 anos da organização, mas o ato dividiu a casa. Boa parte não concorda. Deputados que, inclusive, integram a Frente Parlamentar da Agropecuária e participaram da CPI do MST no ano passado, lembraram dos crimes que foram descobertos durante as investigações. Dentre eles, invasão de propriedade, ameaça e extorsão. O deputado Capitão Alden, da Bahia, estado considerado o epicentro das invasões de terra, lembrou ainda do histórico violento do MST. 2006, onde inclusive um segurança aqui da Câmara de Deputados foi ferido, inclusive gravemente ferido, ficou mais de 6 dias internado. E logo após, em 2016, no episódio extremamente conhecido por todos no Brasil inteiro, onde eles praticamente tocaram fogo em Brasília, em vários prédios públicos, inclusive aqui nas imediações da Câmara de Deputados. E à época, como você disse, não foram taxados de terroristas, não foram presos,
e ainda estão sendo homenageados aqui, como se fosse uma recompensa, um prêmio, pelas ações criminosas que têm praticado ao longo desses 40 anos. No mesmo dia, a oposição apresentou uma moção de repúdio à homenagem, que para a bancada do agro chancela e incentiva o crime de invasão de terras. Primeiro que buscar respeito de terrorista é difícil e impossível, né? Segundo, que a gente tem que lembrar que é um movimento incompetente, né? Ao contrário de uma pessoa quando completa 40 anos que a gente parabeniza um movimento de assentamento que faz 40 anos, né? Sendo que metade deles com a extrema esquerda no poder ainda não conseguiram se resolver com as terras, é porque realmente tem algum problema muito grave. A gente soube, inclusive, na época da CPI aqui que teve do MST, a gente entendeu vários problemas, né? Os líderes andando com carros de luxo, né? Uma vida muito boa, enquanto usam as pessoas mais humildes de massa de manobra para se perpetuarem no poder. Nós atuamos tanto para a preservação da propriedade privada, para o direito do cidadão, para aquele que paga os seus impostos e, no final, um grupo resolve homenagear aqueles que colocaram todo o direito à propriedade privada, que fizeram terrorismo no campo, que saquearam, que induziram, que cometeram crimes, né, no campo e na floresta, que foi o MST. Então, vendo isso, até parece que em breve estaremos também fazendo homenagem para pedófilos. Isso é gravíssimo. Eu não coaduno com a ilegalidade. E quem também comentou sobre essa homenagem ao MST foi o vice-presidente da FPA, o deputado Domingos Sávio, de Minas Gerais. Por que o MST até hoje não tem um CNPJ, não tem um endereço, não tem um presidente? Porque quem comete crime se esconde no anonimato. Ele se diz um movimento democrático, mas é um movimento que vive do crime, de invadir a propriedade privada, com atos de violência, já cometeu inúmeros crimes, inclusive de assassinatos no país, e ser homenageado na Casa do Povo, na Casa da Democracia, é uma vergonha para todos nós, merece o nosso repúdio, mas isso é a cara do PT, é a cara dessa esquerda doentia, que enquanto o produtor rural, aquele que luta, que trabalha, está sendo massacrado nesse governo, o produtor de leite já em desespero, o produtor do gado de corte, a soja, o milho, o Brasil vivendo um pesadelo no campo, com um desrespeito aos produtores, o PT homenageando o MST. Amanhã vão querer homenagear o PCC, porque eles também gostam dos bandidos, até mesmo o Hamas, que eles apoiam, grupos terroristas. Portanto, é hora de reagirmos. Quem foi iludido, quem se enganou e apoiou esse povo, apoiou o PT, apoiou Lula, acorda, enquanto é tempo de defender o nosso país. Nós somos resistência. A FPA, a Frente Parlamentar Agropecuária, e eu como um dos seus vice-presidentes, repudia essa atitude do PT e da esquerda de homenagear criminosos aqui. Quem merece homenagem é o produtor rural, é quem alimenta esse país, é quem sustenta a balança comercial brasileira, é quem realmente trabalha e produz. Mas o governo do PT não quer isso. Quer anarquia, quer destruir o direito de propriedade e amanhã pode estar aí na sua cidade. Você sendo produtor rural ou não, você pode ser vítima desse crime que o PT patrocina. Vamos a mais um intervalo comercial e na volta vamos mostrar a produção de ostras no extremo sul da ilha de Florianópolis. E ainda um balanço de como a colheita de soja avança em todo o Brasil. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista.
E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado e ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a gente traz agora uma curiosidade sobre a produção de ostras, que fica em Caieira da Barra do Sul, em Santa Catarina. Por lá, tudo é feito com a certificação do Serviço de Inspeção Sanitária, o que garante a qualidade e a segurança para os consumidores. O repórter Alan Pitts traz os detalhes. Seria possível trabalhar na praia, em uma fazenda no mar? Pois na Fazenda Marinha Paraíso das Ostras, em Ribeirão da Ilha, litoral de Santa Catarina, são cultivadas ostras, vieiras e mexilhões, um negócio de sucesso que rende cerca de 150 toneladas de ostras por ano e emprega diretamente 16 pessoas, entre engenheiros e auxiliares de aquicultura. Vinícius Ramos, produtor e proprietário da fazenda, é quem conta pra gente essa história. Onde é a Fazenda Marinha hoje, Fazenda Marinha Paraíso das Ostras, era a casa de praia dos meus pais e meus avós, e sempre que a gente passava os finais de semana nessa casa de praia, não dava de vontade de voltar para a casa da cidade, né? E eu tive a brilhante ideia de montar algo que eu consiga sobreviver, alguma atividade nessa casa de praia, para que eu pudesse morar aqui e não precisar mais voltar às segundas-feiras para o grande centro Floripa, né? Foi aí que surgiu a ideia de montar uma fazenda marinha. Nós temos umas águas abrigadas, né? A ilha de Floripa, ela é extensa e ela nos protege das águas oceânicas. Então, as águas oceânicas entram pelas duas margens, Bahia Sul e Bahia Norte, onde nos dá um conforto de produzir ostras sem nenhuma ressaca, nenhum problema com ondas. Então, nós temos alta salinidade, temos águas cristalinas, temos fundo de areia e uma temperatura estável, com esse conforto de não sermos atingidos por nenhum maremoto, tsunami ou ondas maiores que poderiam quebrar nossas estruturas offshore. A Fazenda Marinha Paraíso das Ostras é a primeira de Florianópolis a obter o selo de inspeção municipal 001, que atesta a qualidade do produto. Mas até alcançar esse patamar não foi fácil, e a equipe trabalha duro diariamente para servir as melhores ostras em restaurantes de todo o Brasil. As ostras onde nós cultivamos são em sistemas de espinhéis, long lines, são aquelas boias, linhas de boias ao longo da área aquícola. Precisamos passar por um processo de licitação pública com o Ministério da Pesca, onde nos dá o direito de usar durante 20 anos, o usufruto, né, uma outorga para usar águas da União. Então, nós compramos sementes do Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal e ela leva de 8 a 10 meses para atingir o tamanho comercial, sendo mexidas diariamente, né? Mensalmente cada ostra, mas diariamente a gente faz por causa do volume de ostra que nós temos aqui. Trabalhamos com 10 milhões de ostras por safra e isso dedica muita mão de obra, muito trabalho diário. Brincamos que a gente não vende ostras, nós vendemos a tranquilidade de você comer uma ostra, a gente vende um serviço agregado, né? Então, ostras você pode comprar em muitos lugares, não indicam também por causa do risco de contaminação de ambulantes, coisa parecida, mas não só da Paraíso das Ostras, qualquer ostra certificada, inspecionada, que tem um selo de procedência, que tem um selo de origem, que tem uma inspeção municipal, federal, estadual, são ostras aptas a ser consumidas. A colheita de soja já chega a 40% em todo o Brasil. O Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, atualiza para a gente agora esses números e fala ainda sobre o plantio de milho, segunda safra que já está na reta final.
Chegamos no atual momento com 40% da área Brasil colhida, sendo que estado como Mato Grosso, Paraná, o ritmo de colheita um pouco mais acelerado. Quando a gente olha para o médio Brasil, sendo Mato Piba, Goiás, MS, Minas, essa colheita ainda está bem atrasada, deve ganhar força nos próximos dias e meses. Podemos ver colheita adentrando até para o mês de abril. Hoje ainda falta 60% da área Brasil a ser colhida. Quando eu olho para o milho segunda safra, já está na reta final. Algumas culturas alternativas está sendo semeada. A janela ideal para o milho segunda safra, em boa parte do Brasil, já não tem mais espaço nesse atual momento. Quando eu olho para preço de soja, o preço ainda continua muito ruim. Soja abaixo de R$100 já é realidade para boa parte do Brasil, sendo que os estados do norte, como Mato Grosso, Rondônia, Mato Piba, Goiás, Minas e MS, esse preço ele flerta semana após semana. A demanda chinesa ela continua muito firme para esse mês de março. A gente deve ver exportação recorde tanto para o mês de março e abril, porque a demanda ela está bem aquecida, sendo que as margens da nossa soja e de soja de outros destinos, nesse atual momento, não está tão interessante. Porém, a China precisa comprar soja nos próximos dias. Então, sim, a gente vai ver o consumo interno aumentando, mas também exportação ganhando força nos próximos dias. Quando eu olho para milho, bastante atenção. A área de milho é uma área menor, porém, os preços do Brasil para exportação não está tão interessante. As trades estão pagando no interior do Brasil preços muito ruins. Então, pense numa estratégia para o milho segunda safra sem comprometer muito o seu físico, pois o clima para a reta final do março e abril está muito seco para o milho safrinha. Dólar flertando a casa dos R$5. Para mais informação como essa, me coloco à disposição. Hora de conferir o que acontece no Brasil na agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para o tradicional Sim Café, de 5 a 7 de março. Evento pioneiro na região de Alta Mogiana, em Franca, interior de São Paulo, trazendo as novidades do mercado de café. Organizado pela Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas, COCAPEC, o evento conta com mais de 70 expositores e uma central de negócios para facilitar o contato entre os produtores. No dia 9 de março, a Fazenda do Engenho, em Pirajuí, São Paulo, será palco de um dos eventos mais importantes para o cenário pecuário nacional. O Encontro da Pecuária 2024, Associação GPB, promete ser um marco para produtores de carne, especialistas e entusiastas do ramo, trazendo as novidades do setor pecuarista e um painel dedicado somente a carnes especiais. Destaque também para a Farm Show, a maior feira de agronegócio de Mato Grosso, que será realizada de 12 a 15 de março em Primavera do Leste. Estarão presentes empresas do ramo de sementes, defensivos, armazenagem, veículos leves e pesados, aviação agrícola, agricultura de precisão, irrigação, pecuária, entre outras. Todas com o objetivo de garantir cada dia mais a produtividade do agro. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. E na semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. O Fator Político BR é um canal comprometido com a verdade, com uma equipe de profissionais experientes, trazendo a informação com responsabilidade. O objetivo do Fator Político BR é estar sempre à frente, em busca da notícia, abrindo espaço para o debate honesto e necessário nos dias de hoje. Atualizamos nossos espectadores com conteúdos diários e programas ao vivo, sempre com a participação de autoridades e grandes comentaristas. Segunda-feira é dia de fazer um raio-x completo da política. Às terças, quartas e quintas você fica bem informado com o Hora Notícia. Na sexta temos uma programação especial, sempre com novidades. No sábado você fica por dentro de tudo o que aconteceu na semana no Fator Revista. E é dia também de fazer conexão com nossos correspondentes internacionais. E aos domingos, o homem do campo fica bem informado no programa Fator Agro. De domingo a domingo você fica bem informado
E ainda pode ter acesso a conteúdos exclusivos ao se tornar membro do nosso canal. Assim você investe no jornalismo independente e atua junto conosco em prol da verdade. Porque no fim das contas é o fator político que decide tudo. Venha fazer parte do Fator Político BR, sua marca no canal que mais cresce no Brasil. Fator Político BR, sempre à frente.